Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Jean Ravel, um empresário bem-sucedido e discreto, vivia num mundo onde cada gesto, cada palavra, cada relacionamento era calculado, afinado com uma precisão quase mecânica. No mundo da hotelaria de luxo que comandava, a perfeição era uma exigência, um padrão que ele impunha infalivelmente. Seus hotéis eram modelos de requinte, onde cada detalhe parecia pensado para atender às expectativas dos hóspedes mais exigentes. Mas por trás dessa máscara de sucesso e controle, escondia-se um homem cansado, desgastado pela superficialidade que o cercava. Jean sentia-se constantemente observado, julgado por seu status, seu dinheiro e a posição que ocupava na sociedade. Os sorrisos que recebia eram frequentemente de bajulação, as conversas pareciam não passar de jogos de interesse próprio e as relações que mantinha com seus colegas, sócios ou funcionários eram frequentemente reduzidas a trocas de cortesia sem qualquer substância real. Certa noite, após um longo dia de reuniões intermináveis e decisões estratégicas, Jean voltou para casa, mas sua mente estava inquieta. Um pensamento persistente se impôs a ele: como meus funcionários reagiriam se eu não fosse quem eles pensam que eu sou? Ele sentia uma profunda necessidade de verdade, uma vontade irreprimível de romper o véu da pretensão. Naquele dia, decidiu que seria o fim do jogo. Não suportava mais aquela farsa social. Queria ver, com os próprios olhos, como seus funcionários se comportavam quando pensavam que o chefe não estava mais presente, que seu status não tinha mais valor. Queria descobrir o que se escondia por trás dos sorrisos educados e dos gestos obsequiosos. O que ele buscava era a humanidade em sua forma mais crua e verdadeira, aquela que não se importa com poder ou aparências. Jean havia tomado sua decisão. Naquela manhã, dirigiu-se incógnito a um de seus hotéis mais prestigiados, um estabelecimento onde os hóspedes estavam acostumados a um serviço impecável, quase cerimonioso. Aquele hotel personificava tudo o que o luxo podia oferecer, da elegância das suítes à opulência do saguão, e ele sabia que ninguém duvidaria da excelência do serviço ali. Mas Jean tinha um objetivo muito específico. Não havia informado ninguém sobre sua visita e tivera o cuidado de se misturar à multidão de cidadãos comuns. Vestiu uma camisa casual, óculos escuros e jeans, contrastando deliberadamente com a imagem que costumava cultivar. Deixou seu carro de luxo em um estacionamento isolado e entrou no hotel como um hóspede comum, sem qualquer sinal ostensivo de seu status. Ao atravessar as portas do hotel, a atmosfera normalmente controlada pareceu congelar por um instante. A equipe, acostumada à chegada de clientes de alto escalão, não pareceu detectar imediatamente a verdadeira identidade de Jean. Ele se aproximou da recepção, onde uma jovem, com os olhos grudados no celular, nem sequer levantou os olhos quando ele se aproximou do balcão. "Olá, senhor. Posso ajudá-lo?" Ela perguntou distraidamente, com sotaque quase ausente, como se a pergunta fosse mais uma formalidade do que uma recepção genuína. Jean respondeu educadamente, mas seu olhar pousou nela com particular atenção. Ele notou a leveza da atenção dela, a aparente indiferença à tarefa em questão. "Gostaria de um quarto, por favor", disse ele, sem dizer nome nem fazer reserva. A recepcionista então o considerou um obstáculo ao seu mundo paralelo, e seus olhos se ergueram brevemente do telefone antes de voltarem a se fixar nele. "Não temos quartos disponíveis, desculpe", respondeu ela com um olhar irritado, como se o dia já estivesse longo demais. Mas Jean não insistiu. Ele sabia perfeitamente que o hotel tinha quartos disponíveis, mas estava mais interessado na dinâmica de poder naquele exato momento. Simplesmente perguntou, com a voz calma, onde ficava o restaurante. "Tem um restaurante muito chique no último andar. Mas se você quiser algo mais simples, o café lá embaixo deve ser suficiente", disse ela casualmente, como se não tivesse tempo para lidar com um hóspede que não se encaixava na imagem luxuosa habitual do hotel. Ela nem se deu ao trabalho de sorrir para ele, simplesmente voltando a olhar fixamente para a tela do celular. Jan sorriu interiormente. Levantou-se e dirigiu-se ao café no térreo, com o coração um pouco pesado diante do quanto a indiferença e a arrogância se tornaram comuns naquele hotel. Não pôde deixar de se perguntar quantos outros hóspedes já haviam suportado aquele tipo de tratamento. Na manhã seguinte, Jean acordou cedo, quase por hábito. Foi ao restaurante do hotel. Um jovem garçom o cumprimentou com um sorriso ligeiramente forçado, como se receber um cliente fizesse parte da rotina,
mas algo em seus olhos revelava certo constrangimento. Jean escolheu uma mesa discreta, fora de vista, em um canto, enquanto observava atentamente os outros funcionários. Bom dia, senhor. O que posso lhe oferecer hoje? Perguntou o garçom, em tom afável, quase polido demais, como se estivesse ensaiando um roteiro decorado. Jean respondeu calmamente: quero um café, obrigado. O garçom se afastou e voltou alguns minutos depois com o pedido, mas Jean imediatamente notou algo em seu comportamento, uma hesitação palpável, uma leve falta de confiança em seu gesto. O café foi servido sem mais uma palavra, e Jean percebeu que o garçom estava mais preocupado com a incerteza do que em oferecer um serviço de qualidade. Quando um hóspede mais elegante chegou, o garçom se endireitou instantaneamente e seu sorriso se alargou, tornando-se mais sincero, como se tivesse detectado algum tipo de valor na aparência do hóspede. Jean, que observava discretamente a cena, compreendeu imediatamente. Ele não era percebido como um hóspede digno de atenção ali. Sua aparência, excessivamente casual, não correspondia aos critérios implícitos do hotel. Ele queria testar uma ideia, e as primeiras observações confirmaram o que ele temia. A hierarquia invisível, aquela que discrimina não apenas os clientes, mas também os próprios funcionários, de fato existia, escondida atrás de sorrisos e gestos perfeitamente coreografados. Jean Ravel começava a entender que o que ele havia imaginado era apenas a superfície de um problema muito mais profundo. A questão não era apenas de serviço, mas do valor atribuído aos indivíduos com base em seu status e aparência. E essa verdade, por mais dolorosa que fosse, o abalaria profundamente. À tarde, após observar as interações dos funcionários e a dinâmica do serviço, Jean decidiu visitar a academia do hotel, um lugar onde o luxo e o esforço físico se encontravam. Ele queria ver como os funcionários interagiam em um ambiente mais informal, longe dos suntuosos lounges e saguões. Ao entrar na academia, a atmosfera era tensa, repleta de ruídos metálicos e respirações ofegantes. Um jovem, pouco mais velho que seus funcionários habituais, estava parado perto das máquinas, absorto em seu trabalho de manutenção. Jean aproximou-se dele, olhando em silêncio antes de romper a barreira da indiferença ao redor. Com licença, pode me dizer onde fica a piscina? Perguntou em um tom calmo, quase neutro, como se quisesse testar a capacidade do jovem de demonstrar profissionalismo. O jovem finalmente ergueu os olhos, mas seu olhar não expressava nem calor nem atenção especial. Parecia quase irritado por ser interrompido em sua tarefa, com um cansaço evidente em seus gestos. É no terceiro andar, ali, respondeu secamente, apontando, sem sequer se esforçar para lhe dar mais detalhes ou um mínimo de orientação. Jean tentou não demonstrar sua decepção. Era óbvio que aquele jovem, como muitos outros funcionários que encontrara, não via o que consideraria um cliente importante. Mesmo assim, lançou-lhe um sorriso educado antes de se afastar para a piscina, desta vez sozinho, seus passos ecoando no vasto saguão deserto. Jean sentia-se estranhamente distante, como mero espectador em um mundo que parecia não distinguir entre indivíduos. Talvez fosse essa sutil desumanização que ele buscava observar. Ao chegar à piscina, Jean sentiu-se um pouco mais calmo, a água calma e cristalina à sua frente lhe oferecendo um momento de descanso. No entanto, não pôde deixar de refletir sobre o encontro que acabará de ter. Seria aquele jovem, visivelmente cansado e indiferente, simplesmente o produto de um sistema que o reduzira a uma função, a uma tarefa repetitiva? Jean não sentirá que lhe fora dada a oportunidade de enxergar além de seu papel. Não vira um ser humano, apenas uma engrenagem na máquina. O sol começava a se pôr quando Jean se dirigiu ao bar do hotel. Naquela noite, o lugar parecia tranquilo, o ar perfumado com álcool e conversas tranquilas. Ele escolheu uma mesa ao fundo, preferindo privacidade ao ambiente barulhento que era o resto do bar. Acomodou-se confortavelmente, ouvindo os murmúrios ao redor, com os olhos perdidos por um instante nas luzes fracas que iluminavam o ambiente. Não precisou esperar muito para que o barman, um homem na casa dos 30, se aproximasse, mas já estava absorto em uma conversa animada com um cliente sentado no balcão. Jean esperou, seu olhar percorrendo o salão sem realmente se fixar em nada, como se esperasse um sinal, uma reação, mas nada aconteceu. Finalmente, após um longo momento de indiferença, dirigiu-se ao barman em um tom calmo, mas firme. Uma cerveja, por favor. O barman mal levantou os olhos, um gesto quase mecânico, e então assentiu distraidamente. Afastou-se rapidamente para preparar o pedido sem mais delongas.
Jean, como sempre, observava tudo em silêncio pensativo. Era uma visão recorrente, funcionários que pareciam mais interessados em seus próprios interesses do que na qualidade do serviço que deveriam prestar. O que o impressionava era a distância invisível, porém palpável, entre ele e os que o cercavam, uma fronteira que seus funcionários raramente cruzavam, exceto quando ele era percebido como um cliente de alto status. Enquanto esperava, outro homem bem vestido sentou-se ao seu lado. Olhou-o de relance antes de iniciar uma conversa informal. Vejo que você é um hóspede regular aqui. O quanto conhece este hotel? Perguntou, em tom aberto e amigável, mas de um jeito que parecia mais interessado em conhecer alguém do que em saber mais sobre Jean. Jean sorriu interiormente ao ouvir o comentário, achando-o irônico e revelador. O homem, sem saber quem realmente era, dirigiu-se a ele como faria com qualquer outro cliente que passasse por ali. Não havia curiosidade, nem desejo de entender, apenas uma troca superficial, ditada pelas regras de decoro social. Jean apenas sorriu, respondendo educadamente, sim, venho aqui de vez em quando. Mas, no fundo, uma pergunta persistia. Por que ele estava sendo tratado assim, como um estranho, apenas mais um rosto? Seria essa mesma indiferença que observara em seus funcionários quando sua atenção não era atraída pelos sinais exteriores de riqueza ou status. O empresário ainda não sabia que, por trás de sua aparência descontraída, espreitava o homem que era dono daquele hotel. Mas, naquele preciso momento, não importava. Jean queria ver como ele era percebido sem seu poder aparente. Não era apenas uma questão de status. Era uma questão de dignidade humana, de reconhecimento, de como todos, fossem clientes ou funcionários, se sentiam invisíveis ou reduzidos ao seu papel neste mundo onde a superfície sempre parece prevalecer. O barman finalmente retornou, mas não olhou para ele, apenas uma cerveja colocada à frente de Jean, antes de se virar para outro cliente. Jean observou a cena por um instante, com um suspiro interior escapando dos lábios. Era óbvio que o hotel tinha um problema de visão, não apenas na gestão de seus funcionários, mas na maneira como tratava as pessoas, independentemente de quem fossem. A hierarquia invisível que ditava o comportamento o atingira duramente. Os funcionários só viam o que queriam ver e, naquele momento, Jean era apenas mais um cliente. Mas ele sabia que aquilo era mais do que uma mera observação. Essa experiência, esse teste, o levaria a reflexões profundas sobre a natureza humana, o poder e como ele era percebido neste mundo que ele mesmo ajudara a moldar. 3 dias se passaram, e Jean já tinha visto o suficiente. Decidiu que era hora de encerrar aquele experimento. Convocou todos os funcionários para a grande sala de conferências do hotel. Quando todos estavam reunidos, levantou-se, ajeitou o terno e anunciou: Sou Jean Ravel, o dono deste hotel. O que você acabou de vivenciar não foi uma estadia simples. Eu queria saber como você reagiria se achasse que ninguém estava te observando. Ele deixou um momento de silêncio, observando os rostos dos funcionários, chocados e confusos. Estou impressionado com alguns de vocês. Seu profissionalismo e empatia me mostraram que vocês entendem o que significa realmente prestar um serviço de qualidade. Mas outros. Vocês me ignoraram, me trataram de forma diferente, como se a aparência de uma pessoa pudesse ditar seu valor. John então anunciou as promoções e punições. O garçom que demonstrou empatia por ele foi elogiado e promovido, enquanto aqueles que o ignoraram ou maltrataram foram convidados a repensar sua atitude. Jean Ravel era mais do que um simples empresário. Era também um homem de princípios, buscando revelar a verdadeira natureza daqueles que empregava. Ele queria que seu negócio fosse construído com base no respeito, não apenas pelo dinheiro, mas por todos os seres humanos, independentemente de sua aparência ou status. No final do exercício, ele disse a si mesmo que às vezes um teste não é apenas uma avaliação, mas uma revelação das almas humanas.